Olá pessoal, sou a professora Luciana Rodrigues, essa é a nossa semana cardiológica aqui da Inovência e nós vamos falar sobre eletrocardiografia. Então nós vamos estar trazendo aí alguns contextos durante essa semana. A primeira coisa que a gente precisa pensar quando nós falamos em eletrocardiografia é que ele é um método de diagnóstico e nesse caso gráfico. Método diagnóstico gráfico, o que isso significa? Então vamos entender primeiro então o que é um método de diagnóstico, tá? Os métodos de diagnóstico são os exames que os médicos solicitam aos seus pacientes para que ele possa obter mais informações dentro de um referido quadro, de uma hipótese diagnóstica que ele traçou, né, conforme a queixa do paciente, o exame clínico que ele realizou, ele formula uma ideia do que possa ser a doença, que é uma hipótese de diagnóstico, e vai fazer um rastreamento, uns estudos, para que seja confirmada o que ele está suspeitando que o paciente tem. Então, dentro desse contexto, ele observa, olha, todos esses relatos do paciente estão apontando que ele pode ter algum problema dentro das atividades elétricas desse coração. Então, daí ele vai pedir eletrocardiografia. Se ele suspeitar que esse paciente pode estar tendo um infarto agudo do miocárdio, que é um evento coronariano, então ele também vai solicitar uma eletrocardiografia. Por quê? Porque o método que eu escolho para fazer o diagnóstico do meu paciente, ele tem que ter a capacidade de detectar a suspeita do médico. Se realmente aquela suspeita dele é verídica, esse exame vai dar positivo para aquele tipo de arritmia ou de distúrbio de condução ou até mesmo para um infarto agudo do miocárdio. Por quê? Porque esse exame, ele possui uma sensibilidade, né, para detectar a doença, a positividade, que realmente existe aquilo, e também existe a especificidade em dizer, olha, não é isso, esse paciente não tem essa doença que você está suspeitando, tá? Então, isso vai caracterizar se esse método, além de ser de diagnóstico, né, que ele possui esse potencial em detectar a doença ou dizer que ela não existe, tá? E vai trazer essas informações de uma forma padrão ouro, aonde ele relata com uma alta sensibilidade, né, que existe a doença, ou com uma alta especificidade do que não existe aquela doença que o médico está suspeitando. Por isso que o médico às vezes solicita bastante exames, porque ele, conforme as queixas do paciente, o exame clínico, o leque pode ficar amplo, entendeu? Das hipóteses diagnósticas. Então ele precisa esclarecer, né, que tipo de doença esse paciente está cometido. Então, quando ele, dentro, né, das queixas do paciente, tudo que ele observou, ele detecta ele suspeita que possa estar ocorrendo algum evento ou de arritmia, né, ou de distúrbio de condução, ou um potencial infarto agudo do miocárdio, ele vai solicitar a eletrocardiografia. Por quê? Porque a eletrocardiografia, ela traz informações, tá, sobre o comportamento das atividades elétricas do coração. Se eu quero ver anatomia, não adianta solicitar eletrocardiografia, tá? Mas se eu quero ver atividade elétrica, eletrocardiografia de repouso pode trazer informações importantíssimas pra gente, sim.